Boa noite, bem-vindo a você na programação da Canção Nova. Começamos aqui um novo Além da Notícia e que bom que você está aí do outro lado. Nós existimos, graças a Deus, por você, por sua causa. Muito obrigado por este novo encontro que temos aqui na Canção Nova. Gente, o programa de hoje quer abordar um assunto que é precioso. Como a igreja faz um santo. Como a igreja torna alguém santo, o canoniza. Ao longo da história, alguns homens e mulheres se destacaram de forma extraordinária na vivência e fidelidade ao Evangelho, demonstrando em suas vidas heroísmo, caridade e fé inabalável. Alguns destes chegaram à honra dos altares. Você já conhece tantos: Pedro, Paulo, Maria Madalena, Clemente, Cecília, Jerônimo, Inês, Agostinho, Rita, Francisco, Clara. Qual é o seu santo de devoção? Tantos outros que são causa de admiração e modelos de fé para nós. Mas, oficialmente, o que é necessário para a igreja reconhecer alguém santo? É exatamente este o objetivo do nosso programa de hoje, ao qual você está convidado a estar aí muito atento. E como é que este trabalho é feito? No coração da igreja há um departamento chamado dicastério para as causas dos santos. É ali que são conduzidos com rigor teológico, jurídico e espiritual os processos que investigam virtudes heróicas, martírios e milagres atribuídos à intercessão dos candidatos aos altares. No Além da Notícia de hoje, vamos conhecer o trabalho desse organismo vaticano, desde os primeiros passos até o reconhecimento oficial de santidade. E vamos entender como esse caminho é construído, quais critérios a igreja considera e, acima de tudo, vamos nos deixar inspirar também pelos exemplos que a gente já conhece na igreja de tantos homens e mulheres que estão hoje nos altares. Pois bem, eu tenho um imenso prazer, e isto é inédito aqui também em nosso programa, de receber um oficial do dicastério para as causas dos santos. Seja muito bem-vindo, Padre Antônio Saldanha Albuquerque. Obrigado pelo presente que nos dá na noite de hoje. O meu obrigado, Ronaldo, pelo convite, que não só me honra, mas me faz muito feliz. Eu tenho uma experiência extremamente positiva, extremamente agradável, com muitos missionários e consagrados da Canção Nova. E, em particular, com os que fazem a difícil missão de jornalismo. Eu tenho a convicção de que a Canção Nova, através de um programa como este e tantos outros programas de rádio e de televisão, são um canal da Igreja que evangeliza, e é um recurso, como foi um recurso para São Paulo os caminhos de Damasco, os caminhos do Império Romano, como foi um recurso para a Igreja no século XV e XVI, a expansão marítima. Ou seja, são um espaço que chega à casa e ao coração de milhões de pessoas, levando a elas a mensagem de Cristo e uma formação com alta qualidade. Eu acho que é uma espécie de oásis na Igreja, espiritual e também de formação, que eu aprecio e que agradeço. E por isso a honra e a alegria de estar aqui. Amém. É também por isso. Amém. E queremos ser tudo isso. Um dia seremos tudo isso. Já são. Mas vamos lá, gente. Eu preciso aqui, olha, apresentar o Padre Antônio Saldanha Albuquerque. É oficial da Congregação para as Causas dos Santos, é secretário do Studium deste organismo, o curso de formação de especialistas nos processos de canonização, é cônego da Basílica de Santa Maria Maior. Consegue conciliar as duas coisas, não é? E mais alguma coisa. E mais algumas outras coisas. Tem doutorado em História da Igreja pela Universidade Gregoriana de Roma. Há quantos anos está vivendo em Roma? Eu estou a viver em Roma há 18 anos. Eu comecei a trabalhar no Dicastério da Causa dos Santos em 2007, a convite do cardeal Sarabia Martins, português, porque era importante, com a abertura da Cúria Romana às diversas línguas da Igreja, que existisse em Roma pessoas que trabalhassem com a língua mãe dos seus respectivos países. Uma das línguas oficiais na Cúria Romana é o português. E nessa altura, há mais ou menos há 18, 20 anos atrás, começou-se a perceber uma realidade nova e extraordinária e muito promissora, que é
a existência, a redescoberta de tantas figuras de homens e mulheres, jovens e crianças santos, em países também de língua portuguesa. Claro, não havia dúvidas que existiam e que existem em todos os países, em todos os contextos, em todos os continentes, pessoas verdadeiramente santas e muitas delas canonizáveis. Mas só em tempos relativamente recentes é que o número de causas de língua portuguesa começou a ganhar um corpo consistente como o que se tem verificado nos últimos anos. Daí a minha presença lá, no Dicastério da Causa dos Santos, para acompanhar as causas de beatificação e canonização na língua portuguesa. E o senhor está exatamente aqui. E, aliás, gente, o senhor é português de qual diocese? Eu sou de Angra, sou dos Açores, uma diocese que tem 2 ilhas que pertencem à placa continental americana. Nós estamos muito próximos do Brasil geograficamente. Nesse sentido, no sentido que pertencemos ao mesmo 2 ilhas pertencem ao mesmo continente americano. Estamos no meio do Atlântico. Uma diocese que é muito curiosa na sua história, que tem quase 500 anos, que teve uma grande alma missionária e que levou o Evangelho à África, à Ásia, ao longo dos séculos, com um grande ardor, com uma grande convicção, com grande generosidade. Eu tenho um certo orgulho em tantas figuras do passado, até algum recente, que, deixando as ilhas, se consagraram à missão de evangelizar. Tínhamos esta tradição até relativamente pouco tempo. O senhor me faz recordar que na década de 80, quando a Canção Nova adquiriu sua rádio e expandiu pelas ondas curtas e tropicais, nós recebíamos cartinhas lá dos Açores, na década de 80, de ouvintes dos Açores. Sim. Que coisa preciosa. O senhor está no Brasil, seja bem-vindo. Veio aqui para o primeiro encontro nacional com postuladores e vice-postuladores das causas dos santos no Brasil. Esse encontro que começou nesta semana termina exatamente nesta quinta-feira. Esses encontros, eles são habituais em todos os países? Infelizmente, acho que não. Esta iniciativa também é extraordinária por isso mesmo. É uma iniciativa que tem muito de original, muito positiva, extremamente rica e que pode lançar pistas muito interessantes para o futuro das causas de canonização no Brasil. Eu penso que esta iniciativa da Comissão da Conferência Episcopal do Brasil, a CNBB, para as causas dos santos, esta iniciativa é a todos os níveis extraordinária. Eu estou muito honrado com o convite que o Sr. Arcebispo Magela me dirigiu para participar neste encontro, que é o primeiro encontro de postuladores de todo o Brasil e que tem tido nestes 2 dias que já são de encontro, tem tido a experiência fantástica de ver como cada um na sua diocese não está sozinho, não está isolado. E como é belo, como é bonito esta partilha de casos que cada um conhece e defende para a sua beatificação e canonização. Ontem, na apresentação que cada um fez da sua pessoa, cada um caiu na tentação bonita de falar pouco de si e falar sobretudo do servo de Deus, do beato que estuda e que tem do qual é postulador. E são quantos no Brasil? São mais de 100 as causas. Olha, isso é precioso. É preciosíssimo, mas é comovente ver como as pessoas que estão ligadas a uma causa amam aquela figura e falam daquela figura com entusiasmo comovente. Eu quero trazer a nossa reportagem de introdução do programa de hoje. A Igreja Católica é um verdadeiro berço de testemunhos de fé. Homens e mulheres que um dia viveram o Evangelho de forma heróica, hoje são reconhecidos como santos, exemplos autênticos de vidas virtuosas, intercessores junto de Deus e inspiração para todos que almejam o céu. Mas o que torna uma pessoa santa aos olhos da Igreja? Há um caminho longo e criterioso até que um fiel seja oficialmente reconhecido como beato ou santo. Quem acompanha de perto esse processo é o Dicastério para as Causas dos Santos, um órgão do Vaticano responsável por examinar minuciosamente cada causa de beatificação e canonização.
O dicastério também orienta os bispos e responsáveis pelas causas nas dioceses, oferecendo apoio e garantindo que tudo siga conforme as normas da Santa Igreja. De acordo com o balanço espiritual e pastoral desses 56 anos desde sua instituição, a Congregação para as Causas dos Santos testemunhou, até 2020, mais de 3.000 beatificações e cerca de 1.500 canonizações. A Igreja não apenas faz memória de seus santos, mas continua reconhecendo e propondo a veneração dos fiéis novos testemunhos de santidade, sinais vivos da presença de Cristo ressuscitado no mundo. Eu tenho certeza que, assim como o Padre Antônio nos disse agora, que os postuladores são apaixonados pela causa daqueles que defendem e que isso o alegrou muito de ver aqui no Brasil. Eu posso perguntar para o senhor também é apaixonado por esse trabalho que faz, não é? Eu sou apaixonado e sinto-me um privilegiado por poder trabalhar de perto com o estudo da vida de pessoas a todos os níveis extraordinários. Nós, naturalmente, com alguns casos sentimos mais interpelados, com outros casos sentimos mais identificados, com alguns casos nos comovemos e com todos aprendemos. Com todos aprendemos a venerar, a adorar mais a Deus e a reconhecer a grandeza do ser humano, a beleza extraordinária do ser humano, as capacidades extraordinárias do ser humano de fazer o bem. Nós estamos talvez demasiado habituados, por força das notícias que se divulgam, a conhecer os aspectos menos positivos e as capacidades que o ser humano tem de descer a níveis muito degradantes de mal. Os santos ensinam-nos que o ser humano é capaz de atingir alturas de bondade e de generosidade que superam o oceano de mal que existe. A gente poderia dizer que... É só como uma espécie de gota de antídoto num oceano de veneno. Os senhores veem uma ação da graça na vida daquelas pessoas. Exato, uma grande generosidade e fé da parte das pessoas que se deixam trabalhar pela graça de Deus. E um desejo também de se deixarem trabalhar. E um desejo de se deixarem trabalhar. E por isso eles são o exemplo de que todas as palavras de Jesus são realizáveis. Nós, às vezes, olhamos para o Evangelho e para as propostas de Jesus e pensamos que coisa aborrecida, que coisa difícil. Os próprios apóstolos disseram isso a ele. Senhor, as tuas palavras são demasiado duras. Eles ensinam que tudo aquilo que Jesus propõe, tudo aquilo que Jesus viveu, num grau, claro, não tão perfeito, pode ser vivido por cada um de nós. E mais, ensinam que esse caminho, que essa proposta do Evangelho é, de facto, a melhor para ser feliz e para fazer felizes os outros. Vamos entrar agora em questões bem mais estruturais. O que é exatamente, fisicamente, o Dicastério para a Causa dos Santos lá dentro do Vaticano? O Dicastério da Causa dos Santos foi criado em 1969 pelo Papa Paulo VI, São João Paulo VI, que substituiu o antigo Dicastério dos Ritos. E é, portanto, um órgão da Santa Sé. Estudamos os processos organizados a nível diocesano em toda a Igreja. Portanto, uma parte do trabalho é já iniciado nas dioceses. E esse trabalho é reunido nos tribunais diocesanos, onde chegam os documentos, as publicações, tudo aquilo que existe escrito e publicado sobre um candidato aos altares, e as deposições, as testemunhas escritas daqueles que conheceram os candidatos e dos quais estão convencidos da santidade desses candidatos. Fazemos um estudo sobre a qualidade desse trabalho, a nível jurídico. Vamos só voltar agora recapitulando. Sim. E esse processo, diga-se de passagem, é um relato da vida daquela pessoa que está sendo proposta à santidade. Um relato com muitos detalhes, com pesquisas, com investigações, sobre o que ela viveu, como ela viveu, e por isso ela está sendo proposta para a Igreja como vida santa. Esse início começa com a chamada, é comum chamá-la assim, com a vox populi, ou seja, uma pessoa morre
E começa a desenvolver-se, e muitas vezes, ou sempre até, normalmente, já em vida, a convicção no meio das pessoas de que aquela pessoa é santa. E, portanto, a Igreja o que é que pede? Pede um período de pausa, 5 anos, antes de se iniciar um processo de beatificação, para termos a certeza, em primeiro lugar, que nós não estamos perante um fenómeno emotivo. É importante que o processo seja feito com critério lógico e também com critério jurídico, para que todas as provas sejam reunidas com objetividade. Então espera-se 5 anos. Durante estes 5 anos, se acontecer, como normalmente acontece, visitas frequentes ao sepulcro da pessoa, pedidos de graças a essa pessoa, um grupo de fiéis ou uma ordem religiosa ou um bispo, depende, constitui-se em autor dessa causa e apresenta ao seu bispo diocesano. O processo deve iniciar-se, só se pode iniciar na diocese onde morre essa pessoa. Pode ter vivido 50 anos num lugar e um dia ali, morreu ali é que se pode iniciar o processo, mas neste caso, normalmente, o bispo da diocese onde o servo de Deus viveu toda a sua vida, pede ao bispo competente a transferência dessa competência para a diocese. Isto pode acontecer. E deve acontecer, porque é onde estão reunidas o maior número de provas. Assim. E essas pessoas pedem ao bispo, fazem uma espécie de libelo, um pedido chama-se libelo, pedem ao bispo, apresentando uma biografia muito detalhada desse candidato e algumas testemunhas, pedem ao bispo que inicie o processo de beatificação. O bispo faz 2 coisas. A primeira é pedir à Santa Sé o nunc ad obstat, portanto, o pedido para ser informado se nos dicastérios da Santa Sé existe alguma coisa contra aquela causa. Se, por exemplo, se é um sacerdote, se existe alguma coisa no dicastério para o clero ou na doutrina da fé contra essa pessoa, ou pelo menos que seja contra um processo de beatificação. Se é um religioso, vai ao dicastério para a vida consagrada e vai sempre ao dicastério da doutrina da fé. Se nesses dicastérios não existe nenhuma informação negativa sobre a moral, sobre os costumes, sobre a doutrina professada por essa pessoa, o dicastério da causa dos santos comunica ao seu bispo que nada obsta, nunc ad obstat. O seu bispo também consulta os bispos da sua província eclesiástica, conforme também o tamanho do país, da sua região, para saber se os seus bispos têm alguma informação, alguma opinião contrária àquele processo. Uma vez que se obtêm estas informações, o bispo diocesano avalia se pode ou não, se deve ou não iniciar um processo. Se o bispo diocesano não está convencido da importância do processo, se não está convencido da oportunidade do processo, nem o Papa inicia esse processo. Ok. Tudo depende ali. Tudo depende daquele início. Daquele início. Está ficando interessante, tá? Mas a gente precisa pausar um pouquinho agora. Eu estou a falar demais. Não, é que a gente tem as pausas obrigatórias aqui. Então a gente vai para o intervalo. Okay. É bem rápido. Estamos hoje entendendo como a Igreja faz um santo, torna alguém santo. Recebendo aqui um convidado especial, que é exatamente um oficial do Dicastério para as Causas dos Santos no Vaticano. Intervalo e voltamos já. Boa noite mais uma vez, bem-vindo. Você que está chegando agora aqui na programação da Canção Nova. Estamos hoje Entendendo, é um programa raríssimo, gente, inédito, o tema que estamos abordando aqui hoje. Como a Igreja torna alguém santo. Estamos conhecendo o Dicastério para as Causas dos Santos e o seu trabalho. E estamos conhecendo exatamente com alguém que é um perito e que é um oficial desse dicastério que está aqui entre nós, Padre Antônio Saldanha Albuquerque, que visita o Brasil por ocasião de um encontro nacional com postuladores e vice-postuladores das causas dos santos no Brasil. Mas vamos aprofundar mais um pouco ainda. Desde quando a Igreja passou a canonizar homens e mulheres? A Igreja, desde o princípio dos primeiros séculos, começou a canonizar homens e mulheres, sobretudo mártires. Os primeiros casos de canonização foram os mártires, aqueles que eram considerados o ícone
perfeito de Cristo. Nasce da constatação de uma morte violenta por amor de Cristo. E então, o que é que acontecia? As pessoas tentavam, e normalmente faziam, a recolha dos restos mortais dessa pessoa que tinha sido morta, como São Policarpo, por exemplo, e tantos santos dos primeiros séculos, mártires, recolhiam os restos mortais dessas pessoas mortas, que se sabia que a causa da morte era o facto de serem católicos, serem cristãos, recolhiam os restos mortais, sepultavam, veneravam esse espaço onde se depositavam esse corpo, que se tornava uma relíquia. E há dois aspectos aqui já interessantes, é que os cristãos foram provavelmente no Império Romano os primeiros a cultivar a prática de não queimar o corpo. Os cristãos não recolhiam os corpos queimando-os e colocando-os em vasos com cinza, com a cinza do morto. Os cristãos tiveram, desde logo, a concepção sacra do corpo humano. E porquê? Porque Deus se fez homem. E ao fazer-se homem, ele levou o corpo humano a uma dignidade excelente, completa. E então, acreditando também na ressurreição da carne, era mais fácil para os cristãos acreditar nesta ressurreição da carne, mantendo, quando possível, íntegro o corpo humano. E dando ao corpo humano uma grande dignidade, e em particular ao corpo do mártir. E desde logo se começou a conceber, e eu até posso abrir um parêntese sobre isso, a conceber a ideia que o corpo do mártir, a relíquia do mártir, era fonte de milagres, de graças. Há alguns anos atrás, eu falando com o responsável por um sector de restauro da Basílica de São Pedro, e não dou mais dados, um pouco também para não ofender a humildade do senhor, mas um grande perito, um químico, ele falou que restaurando o corpo de um santo, um corpo de um santo incorrupto, num determinado país, ele estava a viver um momento muito difícil na sua vida. Ele tinha uma filha em Itália, ele é italiano, em Itália, ele estava noutro país, e há mais de um mês que a filha estava internada, e os médicos não conseguiam, estamos a falar de 50 anos atrás, quase, os médicos não conseguiam perceber a origem da doença da filha. E o risco de vida era muito grande. Ele, a um determinado momento, antes de iniciar a operação de restauro daquele corpo, que ele dizia-me, eu sou restaurador de estátuas, mas o corpo humano é a obra-prima mais excelente. Ele parou, olhou para aquele santo morto, para aquele corpo, e disse, eu estou a fazer este bem a ti, estou-te a restaurar o teu corpo. Faz alguma coisa para a minha filha. Toquei no corpo dele, rezei e continuei o meu trabalho. Um homem de ciência. Um homem de ciência. É extraordinário, porque é um homem bastante... de razão. De razão. Sim. E ele, eram mais ou menos 5 da tarde, às 5h30, como sempre acontecia, a mulher dele telefonou de Itália, para dizer como é que estava a situação da filha. A mulher telefonou comovida. Olha, a nossa filha vai ser curada. Os médicos descobriram, finalmente, o que ele até, como ele é um homem de ciência, e não sei repetir o que ele me disse, confesso, ele disse-me que tipo de doença que era. O corpo começou a manifestar certos sintomas e os médicos perceberam o que é e já está a ser tratada e vai ser curada. E ele só perguntou, a que horas mais ou menos? Às 5 da tarde. Na altura em que ele tinha tocado, com essa intenção, o corpo deste santo, incorrupto, pedindo essa graça. Eu sou padre, eu tenho uma formação mais ou menos razoável e posso confessar aqui em público que eu nunca tinha tido, até então, uma percepção tão forte da eficácia que pode nascer, que pode acontecer com o contacto com uma relíquia, como tive nesse dia com o relato dessa pessoa. E outros relatos acontecem. É interessante essa verificação. E nós estávamos... falando exatamente de quando a Igreja começou com os corpos dos mártires e tudo isso. Portanto, a importância do respeito pela conservação de um corpo que se torna lugar de peregrinação.
Depois, em séculos mais posteriores, foram os bispos diocesanos que passaram a canonizar. A primeira canonização de um Papa é do ano 993, com João XV, com Ulrico, uma figura de um bispo da atual Suíça, mas durante estes séculos a canonização acontecia com, de novo, a convicção popular de que estávamos perante um santo e a confirmação da autoridade religiosa local. O senhor está nos dando bastante peso no Vox Populi, Vox Dei, não é? Sim. O sentimento do povo é levado muito em consideração. Sem uma fama de santidade não se deve iniciar um processo. O que quer dizer a fama de santidade? Que é a fama de santidade. Essa fama de santidade traduz-se por uma convicção que é transversal a toda a igreja local, de que aquela pessoa pode ser considerada santa, canonizável. É outra precisão que eu devo fazer. 99,9% das pessoas que estão no céu nunca serão canonizadas. Não são canonizadas. E às vezes até, a pior coisa que se pode fazer a uma pessoa boa é iniciar um processo de canonização. Porque no processo de canonização, tudo aquilo que a pessoa tudo aquilo que a pessoa disse, o que é possível averiguar, vem à luz do dia. Há muito boa gente que morre com boa fama, mas não tem por força de determinados períodos da sua vida, determinadas opções, não tem aquela qualidade para ser proposta como modelo e como intercessora. Está no céu. Como estarão no céu, com certeza, os nossos pais e tantos nossos amigos, como nos recorda o Papa Bento XVI na sua encíclica Spes Salvi, num detalhe muito interessante. O destino comum dos homens é o céu, é a vida eterna, com Deus. Poucos, após a morte, vão diretamente para o céu. O destino normal será um período de purificação, nós chamamos de purgatório, não sei se pode usar essa palavra, mas é um período de purificação que é um instante, mais ou menos intenso, conforme a necessidade de purificação da alma. E a história, diz ele, o Papa, registra, no entanto, que algumas pessoas poderão estar afastadas dessa felicidade eterna porque na sua vida mataram toda a capacidade de amar. Mas o Papa, portanto, recorda, nas Spes Salvi, uma boa notícia, como já sabíamos, com certeza dos Evangelhos, que a vontade de Deus é que todos se salvem. E, portanto, nós não estamos a tratar nesses processos de pessoas naturalmente boas, de pessoas que fizeram coisas boas, mas de pessoas que mantiveram, sobretudo nos últimos 10 anos da sua vida, muitas delas ao longo de toda a sua vida, a prática constante de virtudes em grau heróico superior à média. Extraordinárias. Extraordinárias. Eu tenho tantas perguntas. Deixa eu trazer mais uma curiosa aqui. Sim. O Martirológio Romano é o livro oficial da Igreja que contém os nomes dos santos e beatos e ele é atualizado periodicamente pela congregação, pelo dicastério. Pode-se falar ainda congregação para as causas dos santos? Ou agora com a reforma do Papa Francisco, chama-se dicastério. Dicastério. Esse livro, ele existe? Ele é um livro físico? Existe a publicação, essa publicação existe, não está atualizada, mas nós podemos, e não é da nossa competência, é da competência do dicastério do culto divino, porque é uma questão litúrgica. O calendário das celebrações litúrgicas, das memórias facultativas, não facultativas, das festas, solenidades, é de competência do dicastério, portanto, da liturgia. Mas nós temos no nosso dicastério uma página de internet, Causa dos Santos, onde atualizamos as celebrações de beatificação, as proclamações primeiro de veneráveis, o título de venerável, as celebrações de beatificação e de canonização. E é muito fácil, por pontificado, ter um elenco nos últimos anos dos fiéis que chegaram à beatificação e à canonização. Me confirme aqui. Sim. Segundo dados que eu tenho aqui, a Igreja já canonizou mais de 20 mil santos e beatos ao longo da história. Sim, provavelmente sim. São mais de 20 mil. Sim. Entre santos e beatos juntos. Sim. O senhor nos disse que existem os servos, os veneráveis, os beatos. Sim. Antes de ser venerável, é um servo de Deus. Então, a classificação, como é que é essa classificação? Sim, e explicamos porquê, talvez. Então, servo de Deus é o título que se dá
a alguém quando o processo se inicia. Quando o processo se inicia, já é declarado servo de Deus. E, portanto, estamos na fase diocesana e mesmo antes de se concluir esse processo, ele ganha esse nome, servo de Deus. E, como eu disse há pouco, o processo é aberto e pede-se uma avaliação, chamado um voto de validade jurídica, sobre a qualidade do trabalho feito na diocese, juridicamente falando. Se esse processo foi bem feito, nós vamos dar o passo a seguir. Se o processo não foi assim muito bem feito, pede-se à diocese que complete a informação em falta. E continuamos, prosseguimos. Terminada portanto, aprovada o processo juridicamente, pede-se a nomeação de um relator, ou seja, de alguém que, juntamente com o postulador e algum colaborador, faça a posício. O que é a posício? A posício é uma espécie de tese sobre a vida desse servo de Deus, que é sempre ainda chamado servo de Deus ou serva de Deus, na qual se reúnem as informações principais das testemunhas, os documentos principais historicamente reconhecidos, documentos sobre que ele escreveu ou sobre ele, para quê? Para apresentar aos históricos, aos consultores históricos do dicastério, que avaliam, sobretudo, se a causa é mais ou menos antiga, tem mais de 50 anos ou 30 anos. Depois vai para a ordinária dos bispos e cardeais. Se passa também aí, vai finalmente para o Santo Padre. E o Santo Padre avalia e julga, sempre aceita o parecer positivo de todas essas comissões e então faz o decreto de venerável. Precisa do aval do Santo Padre para torná-lo venerável. É imprescindível. Imprescindível. E estamos ainda bem no começo. Aqui já estamos numa fase muito boa. Venerável é, então, o reconhecimento que aquela pessoa, de facto, viveu em grau heróico as virtudes cristãs. É quase uma pré-canonização. Vamos lá. Servo de Deus, venerável, beato. Beato. E o beato, para chegar lá? Para chegar a beato. Para chegar ao beato, se é mártir, é dispensado o milagre. Ele é venerável. Rapidamente, então, a partir de agora, para ser beato, já é necessário um milagre. Que seja um milagre que seja comprovado cientificamente e também com já vamos aí, exato. Okay. Mas se é mártir, não é preciso milagre. No caso de martírio, o milagre é o seu martírio. Okay. É a sua generosidade. É o ter aceito a morte violenta por amor a Cristo. E, portanto, o título de venerável tem semanas, digamos assim. É venerável só até à celebração da sua beatificação. O limite do culto do beato é que o beato só pode ser venerado publicamente na diocese ou no instituto de origem. Portanto, não é proposta a sua veneração à Igreja Universal. Não é proibida que a pessoa tenha veneração a ele, mas o culto público, a memória dele pode ser celebrada no instituto de origem dele e na diocese de pertença. Posso fazer uma pergunta anterior a tudo isto? Claro. Se pode já também venerar e se pedir intercessão, por exemplo, do servo de Deus, de um venerável? A pergunta é excelente, porque essa pergunta é muito importante. Pode-se pedir ao venerável, a intercessão ao servo de Deus e pedir graças e milagres ao servo de Deus, mas não se pode ter culto público a ele. A única missa que se pode celebrar para um venerável é para a sua alma, o que é um bocadinho contraproducente. Se nós estamos convencidos que ele já está no céu, sim. Portanto, não é totalmente proibido uma missa na qual a oração coleta, ou das oblatas, ou a oração dos fiéis, contém alusão direta a ele, como enquanto servo de Deus e enquanto venerável. Não é culto público visitar a sua sepultura, porque não é culto oficial da Igreja, é um ato de fé de cada fiel. Não é culto público pedir graças,
e distribuir as pagelas com os santinhos, não é? Com a sua biografia e uma oração. Tudo isso isto deve-se fazer, porque isso consolida e confirma a fama de santidade e de graças obtidas. Mas nenhum padre, nenhum bispo pode celebrar uma missa em honra do servo de Deus ou do venerável. Nem se fazer uma procissão, nem se fazer uma imagem dele e colocar na igreja. Isto é, se evitar isso é culto público. Culto público. E não se pode. Ok. Aliás, um dos documentos que chega ao dicastério da Casa dos Santos, entre tantos outros, é o documento de não culto, em que se declara que não há culto público a ele. Vamos lá. Aí chegamos ao beato. Chegamos ao beato. Quanto ao beato, isto já começa a mudar. Milagre. É preciso milagre. E porquê que é preciso milagre? Porquê que é preciso milagre? É preciso milagre porque a Igreja reconhece que pode errar. Até um certo momento. Até um certo ponto. E isto é bonito, isto é grande. Para dizer, a Igreja é extremamente criteriosa. Sim. Extremamente cuidadosa. E intelectualmente, podemos assim dizer, é extremamente séria. Prudente. Prudente e séria. Sim. Há uma seriedade muito grande num processo. Não há espaço para pressões. Não há espaço para adulterar a verdade. Não há qualquer hipótese. Bem, e num derradeiro esforço para quase a expressão de um certo escrúpulo, para termos a certeza que se pode, não aquele está no céu, volto a dizer, mas que se pode propor como modelo de virtudes e como intercessor, a Igreja exige o milagre. Porquê? O milagre é o selo de Deus. É uma mensagem de Deus a dizer, podem confiar. Sim. Ele está comigo. E o milagre prova que ele obteve, esse servo de Deus, esse venerável, obteve de Deus uma grande graça. Uma pergunta neste momento. Esse milagre, ele precisa ocorrer tão somente após as fases de servo de Deus, de venerável. Por exemplo, para ser proposto como beato, ele já é venerável. O milagre precisa acontecer entre o ser venerável e a proposta de ser beato, ou pode ter ocorrido antes? Uma pergunta excelente. O milagre só pode ser estudado depois que é venerável. E não pode ser estudado antes de ser venerável. E porquê? Acredite-se ou não, porque há prodígios que não têm origem em Deus. E não é necessário explicar muito mais sobre isso. Mas a Igreja tem que ter a certeza de que o bem que ali se produziu vem de Deus. E, portanto, que o milagre foi atribuído à intercessão de uma pessoa com virtudes heroicas. Tem que ser venerável. Reconhecidamente. Mas o estudo, mas o facto em si mesmo pode ter acontecido antes. Então, reúnem-se as provas, mas só se apresentam depois que é venerável. Aí a Igreja já tem a certeza moral de que estamos a falar do milagre com origem em Deus. Chegou-se ao milagre, portanto, é a beatificação. A beatificação. A mesma coisa é necessária agora para uma beatificação, um novo milagre, sim, a partir do momento da beatificação? Exato. Neste caso, antes pediu-se a intercessão daquele venerável, depois passa-se a pedir a intercessão do beato. E para um segundo milagre, que é para a canonização. E neste campo do milagre, posso dar o meu testemunho pessoal. Há uma categoria de pessoas que me fala de Deus que é surpreendente, que são os médicos. Uma das coisas bonitas de trabalhar no dicastério da Casa dos Santos é não só conhecer os santos, mas pessoas tão especiais que trabalham para eles e para as suas causas. E entre essas pessoas estão os médicos. E posso-vos testemunhar que muitos desses médicos fizeram a sua própria estrada de fé, o seu caminho de fé, precisamente confrontados com os milagres, com aquilo que racionalmente não é explicável. Aliás, nos processos para os milagres, não se pede ao médico que ele diga a palavra milagre, porque não se pede a um médico muçulmano, a um médico hebreu, de religião hebraica,
ou de outra religião, da confissão religiosa, que ele usa a palavra milagre, porque isto é uma categoria cristã, católica. Mas que ele nos assegure que não é, à luz dos conhecimentos científicos atuais, que não é explicável aquela cura. Explicável. Vamos lá. Isto, o senhor está nos dizendo da essencialidade da figura de um médico. Não há beato nem santo sem um médico. Neste sentido, sem um milagre reconhecido. Bem, nem todos os milagres são de curas, mas a maior parte são curas. Por exemplo, um milagre que não foi uma cura. Num determinado país, um grupo de catequistas e de crianças ficou encerrada numa igreja e cercada de terroristas que não tiveram a coragem de entrar na igreja, mas também não quiseram libertar as pessoas. E as mantiveram quase uma semana encerradas nessa igreja. Como é que as pessoas se salvaram? Bebendo, é incrível, bebendo a água da fonte batismal, que nunca cessou. Era um tronco. Que não parava de jorrar. Que não parava de jorrar. Não acabava. Não acabava. E foram as crianças que descobriram isso. Tá, começaram a ver as crianças. Então, esse milagre não é uma cura médica. Sim, vou refazer. O que é que se fez? Recorreu-se até, portanto, primeiro aos testemunhos dos guerrilheiros que aceitaram, dos terroristas que aceitaram, guerrilheiros, era uma guerra civil, um contexto de guerra civil, que aceitaram testemunhar, que estavam no lugar e que de facto as pessoas não saíram da igreja. E era um tronco que ainda por cima, um tronco de uma árvore, estamos num país africano, posso dizer isso, de uma árvore que, pronto, que tinha fissuras e a pouca água que ali existia como para o batismo, naturalmente poderia derramar e derramava. O que é certo é que sem nenhuma canalização, não havia canalização, nem sequer para toda a igreja, nem nas casas, porque era uma zona sem saneamento básico, etc, etc. Bem, e o milagre foi então certificado pelos engenheiros, por pessoas da... Neste caso, um sinal extraordinário. Extraordinário. Então, que não dependia do médico. Pronto. Okay. E então, eles rezaram, pediram a intercessão de uma, sem dizer o nome, de uma religiosa que tinha trabalhado naquela missão. Uau! Ela salvou-os. É extraordinário. Mas... A grande maioria dos milagres, então, necessitam de comprovação médica, científica, passam pelo médico. Sim. Todavia, nem todos, como a gente viu este último caso. Refiz agora a minha pergunta anterior. Sim. Obrigado. Eu preciso parar de novo. É uma outra pausa aqui no programa. Está muito bom. A gente vai para o intervalo. Estamos hoje aqui extraordinariamente tratando de um assunto encantador. Voltamos já. Nós voltamos nesta noite extraordinária aqui na Canção Nova. Jamais tivemos um programa com tantos esclarecimentos sobre a temática proposta hoje aqui. Como a Igreja faz um santo. O trabalho do dicastério para as causas dos santos. Eu agradeço enormemente a presença do Padre Antônio Saldanha Albuquerque, há 18 anos trabalhando nesta congregação vaticana. O senhor é oficial da Congregação para as Causas dos Santos. E, repito mais uma vez, ele está aqui para um encontro com postuladores de causas de beatificação, canonização do Brasil. Um momento muito particular, muito especial para a nossa igreja aqui no Brasil. Que, aliás, eu quero fazer já perguntas. Eu já vou começar com esta. Atualmente no Brasil, Padre Antônio, existem mais de, pelo que estou vendo aqui, 100 causas, quase 130 causas, se eu não me engano, em andamento entre servos de Deus, veneráveis, bem-aventurados e propostas de canonização. O senhor pode falar sobre essas causas do Brasil? Pode destacar alguma coisa? O que é sigiloso e o que não é nessas questões? Quem se pode pronunciar sobre cada causa são os postuladores, porque são como uma espécie de advogados e que, conforme o parecer também do autor da causa, podem se manifestar sobre o processo. Nós não, porque nós somos chamados a avaliar o processo e portanto, não podemos, de forma alguma, dar a entender que há qualquer, porque é mesmo assim, porque é verdade também, qualquer propensão ou sensibilidade especial por um processo em relação ou por outra
não podemos manifestar nenhum juízo público sobre os processos. Isto é, vale aquela norma jurídica, respeito, sim. Norma jurídica, os senhores são juízes da causa, não Exato. podem se manifestar, Exato. a não ser nos autos. Exato, verdade, é isso mesmo. Obrigado, uma ótima ajuda, é isso mesmo. Mas posso dizer, aquilo que é evidente, que é conhecido, é que o Brasil, nos diversos processos de beatificação e de canonização, tem todos os exemplos de santos da história da Igreja. Todo o perfil de santo, o santo missionário, o santo mártir, o santo educador, o santo que cuidou dos doentes, em especial, portanto, todos os carismas de grandes santos. Um exemplo que é público e que já está canonizada, a Irmã Dulce, por exemplo, é um exemplo de um carisma muito semelhante ao de Madre Teresa de Calcutá. Madre Paulina também, que cuidou dos doentes. Portanto, nesse sentido, eu posso dizer que os processos em curso no Brasil espelham, refletem, são muito semelhantes sobre muitos aspectos a tantos outros perfis de santidade já canonizados. É uma enorme riqueza. E eu busco São Frei Galvão, que é um outro exemplo. As Sim. pílulas de São Frei Galvão, não é? Sim. Um exemplo de santo também magnífico. Sim. Eu posso aqui ressaltar algo. Causa admiração termos tantas causas em andamento no Brasil e, claro, o senhor não precisa se manifestar, Sim. mas tantos jovens aqui do Brasil também com causas em andamento. Não vou mencionar esses casos, Sim. nenhum desses Sim. casos, mas causa admiração? Eu vou ser muito sincero. Causa admiração não serem ainda mais. Porque o que eu conheço da cultura brasileira e das pessoas concretas, eu tenho a firme certeza que vão ser muitíssimos mais os processos do Brasil. Porque o simples contato com as pessoas de todos os níveis nota-se, não é um elogio barato, isto não, nota-se uma bondade natural, uma simpatia, uma força de vontade de viver, de partilhar, uma generosidade que esconde, de certeza, muitos futuros processos de beatificação. A fé das pessoas. Há um detalhe, posso dizer isto. Uma parte não pequena dos milagres acontecem no Brasil. Os pastorinhos de Fátima foram canonizados graças a um milagre ocorrido por sua intercessão por pessoas do Brasil. A beatificação de Carlo Acutis, milagre do Brasil. Do Brasil. O que é que isto quer dizer? Olhando para as páginas do Evangelho, se tendes fé, alcançareis de Deus tudo. E, portanto, é sinal que as pessoas, que há uma cultura, há um substrato cultural no Brasil que leva naturalmente a uma fé muito profunda. E onde há fé profunda, naturalmente, emergem virtudes, grandes virtudes. Eu tenho a certeza absoluta que isto é a ponta do iceberg. Como a gente está falando do Brasil, vou pedir à nossa equipe aqui, busquem para mim, por favor, aqui na tela, a frase de São João Paulo II, quando esteve em Florianópolis, 1991, se eu não me engano, na beatificação de Madre Paulina, sim, hoje Santa Paulina, e lá, naquela ocasião, São João Paulo II disse aquela frase que ficou muito célebre para todos nós. Está em nossos ouvidos e em nosso coração. O Brasil precisa de santos. O Brasil precisa de muitos santos. Santidade é a prova mais clara, mais convincente da vitalidade da Igreja em todos os tempos e em todos os lugares. Eu ouço a voz dele ainda pronunciando isto, na nossa língua. Muito bem. Eu quero fazer uma outra pergunta importante. É verdade que nestes tempos agora, como nunca antes, graças ao acesso à informação, tem vindo à tona a vida de muitos homens e mulheres com fama de santidade e a abertura de processos na Igreja? É verdade, porque para já os tempos mudaram. Agora inicia-se um processo 5 anos após a morte. Antes o processo só se podia... Havia um processo informativo, processo apostólico, que se iniciava sempre 5 anos após a morte. São regras de Bento XIV, Lambertini, o cardeal, que então tinha sido um especialista em causa dos santos e uma das grandes referências para a nossa legislação, mesmo a atual.
portanto, explicava, propunha que os processos se iniciassem 5 anos depois como um processo apostólico, mas depois esperassem 50 anos para começar efetivamente o processo. O facto dos prazos terem sido alterados, o facto de que depois do Concílio Vaticano II se readquirir uma enorme e uma nova sensibilidade para as realidades das igrejas locais e passando os processos a serem da responsabilidade das dioceses e não apenas de um dicastério, e a tecnologia que hoje possuímos, que pronto, já não, permite que os processos não sejam já feitos à mão, como é compreensível que fossem feitos até a esta era tecnológica. Isso permite que haja muitos mais processos e que sejam mais conhecidos e que sejam mais velozes também. Mas também houve uma outra mudança de paradigma, muito por causa do Papa João Paulo II, que é o reconhecimento de diversos graus de santidade, é que a Igreja, e é uma escola, e que tem a sua lógica, e que tem o seu sentido. Havia uma corrente na Igreja, e que ainda existe, de que se deveriam propor como modelos de santos apenas aqueles que tivessem uma fama de santidade, digamos, universal. Por exemplo, tempos recentes, Santa Teresinha do Menino Jesus, que pouco depois da sua morte, conheceu em toda a Europa, em todo o mundo católico, uma enorme fama de santidade. A maior parte dos santos que nós conhecemos e beatificamos, nos dias de hoje, não tem essa dimensão universal, não tem essa explosão de devoção. Padre Pio, outro exemplo. Padre Pio, Madre Teresa de Calcutá, Newman agora. O facto de se iniciarem processos também de santos locais, digamos assim, com menos divulgação a nível da Igreja Universal, fez multiplicar essas causas. Além do Brasil, que a gente mencionou agora há pouco, quais outros países hoje chamam a atenção nesta efervescência de santidade expressa nos processos que chegam lá? Bem, nós temos o país que em absoluto tem mais causas, e também por razões históricas, é a Itália. É o país que tem... Ainda em nossos dias? Ainda nos nossos dias. É o país que tem, em absoluto, o maior número de processos. Uma pergunta paralela a isso. Diga. Não há uma grande secularização afetando a Itália e não seria até um paradoxo isso? Como o senhor me responde isso? Bom, também uma parte destes processos são de pessoas mortas há 40, há 50 anos atrás. Sim. Portanto, processos mais antigos. Sim, sim. Uma parte deles. Por exemplo, há dioceses que têm mais dioceses que sozinhas têm tantas ou mais causas que países inteiros. Meu Deus. A raiz dessa desproporção também está um pouco do nosso lado. Houve longos períodos em que, em diversos países, nós não tivemos essa sensibilidade de promover um processo. Ou não tínhamos também pessoas preparadas para tal. Isso explica essa disparidade. Sim. Atualmente, um dos países que tem também muitos processos em causa, por razões muito tristes, digamos assim, podemos dizer que é assim, é a Espanha, porque tem milhares de processos, centenas e milhares de processos de mártires da perseguição religiosa nos anos 30 do século passado. E, infelizmente, foi um autêntico holocausto de vidas, por facto de serem católicos, serem cristãos, que morreram por causa da sua fé, antes da Guerra Civil e durante a Guerra Civil. E aqui também é interessante um detalhe. Os processos dos mártires de Espanha só começaram no tempo do Papa João Paulo II. E não começaram no tempo de João XXIII, nem de Paulo VI. E porquê? De novo, a prudência da Igreja. Porque no pontificado de João XXIII e de Paulo VI, o regime que existia em Espanha era um regime oficialmente católico. E o chefe de Estado era católico. E a Igreja não quis, e bem, que se caísse na tentação de instrumentalizar, depois da Guerra Civil,
a beatificação dos mártires, que eram quase todos do campo, digamos assim, ou que eram pessoas católicas, como católicos eram os expoentes daquele regime. E então, para evitar qualquer confusão política, qualquer instrumentalização, cá está. Consciente do martírio, a Igreja pediu para esperar o início da causa para tempos mais oportunos. Um outro exemplo que eu posso falar, não vamos talvez aos países, mas há situações em que a Igreja vive atualmente em determinados países em que a sua liberdade é muito limitada. É muito limitada. E alguns dos seus membros, dos seus filhos, dos seus membros, sim, foram mártires, morreram por causa da ideologia que domina ainda naquele país, ou nesses países. E então, beatificá-los pode ser considerado, para essas autoridades, uma ofensa e um ataque ao regime. E um perigo àqueles cristãos de hoje. E um perigo, exatamente, um perigo para os cristãos que, a muito custo, conseguem ter alguma liberdade de expressão como católicos. Portanto, este é outro dos critérios. A Igreja também está atenta à circunstância política do país de origem de um possível mártir ou mesmo de um santo, de uma santa. Sim. Seguindo mais aqui ainda, os processos de canonização surgem do reconhecimento das virtudes heróicas até a comprovação de milagres ou de sinais extraordinários, como já entendemos aqui. Esses processos devem ser iniciados nas dioceses. E eu quero perguntar o papel dos especialistas. E quem são os especialistas todos aqui? A gente já falou da figura do postulador, em alguns casos da figura do médico. Existem ainda outros especialistas também nesse processo? Sim. A nível diocesano existem os membros do tribunal que instrui a causa, o promotor de justiça, o delegado episcopal, e há depois a figura do notário que registra estas deposições. Um detalhe também muito importante, e para se avaliar da seriedade do processo, é que durante todo o processo o postulador só pode estar presente nas deposições das testemunhas, aliás, só pode estar presente no tribunal no início, na primeira sessão, que é a de abertura e no encerramento. Não pode absolutamente participar de nenhuma sessão de interrogatório, porque a sua presença não pode, de alguma forma, a sua presença poderia, de alguma forma, influenciar a testemunha, de forma que a parte diretamente interessada no processo desaparece. Deixa eu trazer uma outra figura importante aqui. Imagina agora. O advogado. O advogado do diabo. Porque, dentre esses especialistas e peritos todos, a gente ouve falar de uma figura que parece que destoa. A figura do advogado do diabo é real? Existe esta figura? O termo, peço ao senhor que nos diga o porquê do termo, mas a figura existe? Sim. O diabo existe, com certeza, a figura já não existe. Existe um substituto, chama-se promotor da fé. O nome advogado do diabo era por uma razão simples e tem a ver com toda a dinâmica de um processo, mas que não se reduzia a ele. Mas era uma figura que tinha, de facto, um grande papel a uma determinada altura do processo, que era de encontrar possíveis provas contrárias àquele processo. E recebia esse nome? E recebia o nome de advogado do diabo, precisamente porque talvez é aquele a quem menos interessa um processo de beatificação e canonização. E ele, claro que ele não estava a representar essa figura, mas fazia o mesmo papel dessa figura, que era tentar anular, obstaculizar. Bem, não tentavam, mas como revisor. Sim. Tentar achar alguma falha. Alguma falha para se responder a essa falha. Não era contra a causa. E essa falha, inclusive, para contribuir com o processo. Para contribuir ainda para maior claridade sobre essa figura. Agora, quem recebe esse nome não deve gostar, né? Bem, já não existe. Ou quem recebia esse nome. Mas a sua função leva hoje o nome de promotor da fé. Promotor da fé. Mais perguntas aqui. Existe algum sinal mínimo ou fator que possa interromper ou paralisar um processo em andamento? Sim. Quando há uma informação
que seja demonstrada que vai contra uma testemunha contra a santidade canonizável daquela pessoa. Claro que se interrompe. Isto pode ser encontrado por este promotor da fé ou até mesmo por outro... Normalmente estas situações são comunicadas pelos bispos diocesanos ou mesmo por privados, mas têm que ter prova, demonstrar. Bom, estaríamos aí falando de fato mas de questões... portanto, se há uma denúncia sobre um determinado aspecto do candidato, nós averiguamos. Tem que ser averiguado. Mas também a gente já conhece muitos casos de santos magníficos que amamos tanto, que não chegou a ser uma falha, não chegou a ser um problema, não chegou a ser um erro que aquela pessoa cometeu, mas um caráter duro, difícil, como era de São Jerônimo, como era de Padre Pio, que era duro, que era rígido, como era de São João Maria Vianney. Como é que se analisa também esses homens de temperamento forte que conseguiram domá-lo, mas que era perceptível que tinham temperamentos fortes e que são santos, e que nós os amamos, e que nós muitas vezes dizemos, eu concordo também com o jeito deles, eles eram duros, eram rigorosos, eram isto. Como falar sobre isso? É muito frequente que nesses casos, à luz das testemunhas, essas pessoas com caráter forte, que foi muitas vezes necessário para levar adiante uma nova fundação, uma nova realidade eclesial, é muito frequente que ao lado desse defeito está a humildade de pedir perdão. Normalmente existe, portanto, a constatação do caráter forte, às vezes de alguma situação em que se revelou de facto um parêntese de zanga, não é? Mas normalmente as testemunhas que falam disso falam da humildade, da contrição dessas pessoas. Como eu disse no início, assim, é para isso. Deus não destrói a natureza de ninguém. Agora, com a colaboração da pessoa, trabalha essa natureza. Um dos santos que passou à história como uma pessoa extremamente delicada, extremamente doce, é São Francisco de Sales. E ele era tudo menos isso. Ele era uma pessoa extremamente irritável e não deixava ver isso, porque ele se educou. Não sei se é lenda, se não, mas dizem que na autópsia do seu corpo se encontrou um órgão, não sei se o fígado, um pouco duro, como expressão do combate interior que ele tinha, muitas vezes, para não se irritar. E, de facto, isto não é hipocrisia, é caridade. É caridade, é atenção ao próximo. Porque depois todas estas manifestações são avaliadas também quanto à raiz das mesmas, não é? E, portanto, esses santos normalmente têm outro lado, a outra face da moeda, que é o pedir perdão. Muito mais forte. Sim. Esse bloco terminou. A gente precisa voltar já. No próximo bloco, vou propor ao senhor um bate-bola, perguntas mais curtas e rápidas e um convite para alguns amigos nossos participarem do programa. Amigos Perfeito. Que já estão no céu, tá? Vamos para o intervalo? É bem rapidinho, a gente volta já. Retornamos aqui na noite de hoje, extraordinária, magnífica. Eu posso usar vários adjetivos para a noite de hoje. Obrigado pelo convidado que temos aqui, Padre Antônio Saldanha Albuquerque. Um prazer muito grande tê-lo aqui na noite de hoje. Estamos conversando sobre o dicastério para as causas dos santos. Eu acredito até que seja inédita uma temática como essa, com um representante do dicastério aqui na TV brasileira. Então, agradeço enormemente sua presença. Neste bloco aqui agora, eu quero já trazer algumas outras questões mais rápidas ainda para conversar com o Padre Antônio, aproveitando o tempo do nosso programa. A canonização de São João Paulo II foi uma das mais rápidas da história. Ele foi beatificado... Claro, tivemos outras mais rápidas ainda, o senhor pode até mencioná-las. Ele foi beatificado 6 anos após sua morte e canonizado 9 anos após. Por que o processo dele foi tão ágil e por que há processos que são bem rápidos? Primeiro porque o Papa Bento XVI quis que se dispensasse a espera de 5 anos para iniciar o processo. E depois o processo foi muito bem conduzido por aqueles que tinham responsabilidades de trabalhar nesse mesmo processo. E, portanto, foi uma causa privilegiada e prioritária. Quando há um processo, há diversas fases.
e cada fase corresponde também a um tempo de espera. Por exemplo, quando se acaba a posício é estudada por históricos, depois é estudada por teólogos, depois é estudada por bispos e cardeais. Normalmente há intervalos de meses, quase de um ano, entre uma fase e a outra. E no caso de João Paulo II, quando terminava uma fase, passava imediatamente à outra fase sucessiva. Não se queimaram etapas, porque na altura, posso dizer isso, na altura houve um movimento que queria uma beatificação do Papa João Paulo II quase sem processo. Súbita. O dicastério entendeu, e o Papa aceitou, Bento XVI, que se fizesse um processo. E porquê? Porque um processo de beatificação permite conhecer o melhor possível daquela pessoa. E, portanto, quando não se faz um processo, é verdade que não se descobrem defeitos, mas também não se descobrem tantas virtudes. Sem processo, não há um conhecimento aprofundado da pessoa. E nós o dicastério pediu que se fizesse um processo para que fosse conhecido o mais possível a grandeza de João Paulo II. É possível, já houve casos, sim, de uma declaração de santidade subitamente, santo súbito, queimando todas as etapas? Não. Nos tempos recentes, não. Volto a dizer, nos primeiros séculos da Igreja havia a voz do povo era suficiente, era bastante importante e relevante, mas não havia um processo, tal como hoje o entendemos. Mas desde o século XVI até hoje, não é possível fazer uma beatificação, a canonização, sem um processo. Vou pedir um comentário seu a esta frase aqui de Carlo Acutis. A única coisa que nós temos que pedir a Deus na oração é a vontade de ser santos. Um comentário sobre essa frase. Não tem como não concordar. Foi um pedido de Jesus ser de santos, como eu sou santo, como o meu Pai é santo. É quase uma ordem de Jesus. Porque é a única estrada para ser verdadeiro homem e verdadeira mulher. E que bonito ouvir um menino de 14, 15 anos dizer isso. É outro aspecto interessante dos processos de beatificação, e que já agora o processo de beatificação dos pastorinhos de Fátima foi um contributo importante neste sentido, é que, porque isto tem a ver com a essência da santidade, é a maturidade, ou seja, nós não estudamos, em primeiro lugar, o que o santo disse ou fez, mas o que ele era como pessoa e a qualidade da sua relação com Deus. Isso é precioso que o senhor acaba de dizer, hein? Por favor, repita. É aquilo que ele era e a sua qualidade de relação com Deus. Com Deus. Não o que ele disse ou o que ele fez. Por exemplo, para demonstrar o que estou a dizer, há pessoas que fundaram realidades eclesiais muito interessantes, mas elas não são santas. Não se podem propor a santidade. Não são santas de altar, digamos assim, canonizáveis. Podem ter realizado, e realizaram algumas grandes obras de bem para a Igreja, mas a sua vida pessoal é total incoerência com a obra que realizaram. E portanto, nunca serão propostas como modelos. Nesse sentido, a Igreja descobriu, também com a ajuda do avanço recente das ciências da psicologia, que uma criança pode ter uma maturidade superior à minha, a de um adulto, na sua relação com Deus. Uau! Por isso, a canonização do Carlo Acutis e de outros jovens, que no passado não era possível, praticamente, aconteceu, porque hoje temos meios de perceber a maturidade espiritual de uma criança proposta aos altares. E um dos primeiros casos foi Francisco de Fátima. E porquê? Ele percebeu que numa situação de sofrimento, numa situação de pecado, numa situação de dor, a primeira vítima quem é? É Deus. Quando nós estamos numa situação, por exemplo, de Nosso Senhor. Mas é porque Nosso Senhor tem tudo nas mãos. Sim. E precisamente porque nos ama muito, respeita profundamente a liberdade e as regras da natureza. Raramente interfere. E prefere sofrer. Isto é linguagem humana. O que nós não faríamos. Mas precisamente porque sabe que nos dará um bem maior do que aquele que nós perdemos. Aí já entra a fé. E perante tantas realidades obscuras, negras da história,
Nós tendemos muitas vezes a perguntar onde está Deus, onde estava Deus, porque não atuou. Francisco, quando via Jacinta e Lúcia a sacrificarem-se pelos pecadores, era pelo coração de Jesus, porque era a primeira vítima, era o próprio Jesus. Isso revela uma espiritualidade muito profunda, mas também uma maturidade humana muito profunda. Vou fazer uma pergunta de criança aqui agora, embora eu já saiba a resposta, mas é importante para o nosso público. Não é possível canonizar ninguém em vida, não é? Quando o senhor chegou aqui, a gente brincou, eu apresentando a equipe toda aqui, eu dizia, Padre Saldanha, esse aqui e tal, o senhor já pode canonizá-los todos aqui, tá? Sim. Eu disse e respondi a verdade, só posso vos ajudar depois vocês morrerem. Tenho que esperar a vossa morte. E ainda assim não é rápido, tenho que esperar 5 anos. Eu acho que não vou estar vivo. Eu acho que não vou estar vivo para a celebração. Mas podem começar e devem começar a trabalhar. Aliás, quando estava aqui a preparar-me para o programa, passou um colega com uma t-shirt e com a frase ser santo ou nada. Sim. Que tem a ver também com esta frase agora aqui do Carlos Acutis. Portanto, vale a pena lutar nesta vida, mesmo que não chegamos a esse grau, pela santidade. Deixa eu voltar aqui agora num outro assunto que a gente já abordou, mas é importante agora a pessoa esclarecer. Existem santos canonizados sem a comprovação de milagres e que não foram martirizados. Por exemplo, São José de Anchieta, aqui do Brasil. Francisco o fez recentemente. Sim. Em quais casos? Ótima pergunta. Então, é assim, podem ser canonizados com a dispensa do estudo do milagre, porque pode existir milagre ou não milagre, mas dispensa do estudo do milagre, os que são já beatos e que tiveram um milagre para a beatificação. Este é um dos critérios. E que têm também já, pelo menos, um período longo de história, em que haja já uma contínua fama de santidade e de graças recebidas, estudadas ou não, mas que por qualquer razão, naturalmente fundamentada, a Igreja dispensa do milagre para a sua canonização. Vamos comentar algumas... Chamam-se canonizações equivalentes. Equivalentes. Vamos comentar agora algumas frases dos nossos amigos ali agora. Vamos ver se consigo. Vou pedir à equipe que prepare já para nós aqui algumas frases de convidados especiais para esse programa, comentários breves do Padre Antônio, que eu vou trazer aqui agora. Sim. Santa Madre Teresa de Calcutá. Esta é a grandeza do amor de Deus por nós, nos dar a oportunidade de ser santos pelas obras de amor que fazemos, porque a santidade não é um luxo de poucos, é um dever muito simples para você, para mim. Comentário breve. Nosso Senhor prometeu que quem tivesse fé era capaz de fazer grandes coisas. E esse é o ponto de partida. Sentir-se, ter a certeza que se é amado por Deus e, portanto, tentar só corresponder a esse amor. Próxima frase agora, já vamos mudando aqui na tela. Quem é que nós vamos agora trazer? Bento XVI. Dissemos que os santos são os verdadeiros reformadores. Agora gostaria de o expressar de modo mais radical. Só dos santos, só de Deus, provém a verdadeira revolução, a mudança decisiva do mundo. É um apelo, né? É um apelo porque os santos têm umas lentes especiais para ver as situações e, portanto, têm também um modo mais inteligente e mais completo para encontrar as respostas e as soluções. Por isso, fazem a mudança decisiva no mundo, porque fazem com critério e com critério mais completo do que aquele que é filho da ideologia ou da moda do momento. Aí é a verdadeira revolução, porque é uma revolução que não destrói, mas completa aquilo que é preciso mudar. Mais um convidado aqui que nós vamos trazer, São João Paulo II. É aquela frase que já usei, Sim. Não é? O Brasil precisa de santos, de muitos santos. A santidade é a prova mais clara, mais convincente da vitalidade da Igreja em todos os tempos e em todos os lugares. Sim, esta frase é muito interessante porque o Brasil é uma realidade muito complexa e muitas vezes as respostas que se procuram para essa realidade não são ligadas a Cristo. Querem-se respostas imediatas, pretensamente eficazes, mas que têm pouca duração.
alguém visitando o Brasil há uns anos atrás, há uns 60 ou 70 anos atrás, confrontada com uma realidade social numa determinada região, num determinado lugar, uma realidade social muito difícil, percebeu uma coisa: se eu não levar, e Teresa de Calcutá também tem essa ideia, se eu não levar Cristo aqui, levei pouca coisa. Portanto, o Brasil precisa de santos no sentido que precisa de respostas de santos aos desafios que vive. Hoje, que vivia ontem, que vive hoje e que vive amanhã. Mas não é só o Brasil. Ele falou do Brasil, mas podia falar de Portugal e qualquer país. Precisa de respostas santas para problemas graves que afligem a sociedade onde quer que ela exista. Rapidamente, vamos trazer aqui mais outro convidado agora, Santo Afonso de Ligório. A santidade consiste, primeiro, numa verdadeira renúncia de si mesmo. Segundo, numa total mortificação das próprias paixões. Terceiro, numa perfeita conformidade com a vontade de Deus. Excelente, é um itinerário de santidade muito bem resumido. Morrer para si mesmo. O padre António Vieira, que trabalhou e viveu no Brasil, como sabe, dizia, entre tantas coisas extraordinárias, só morre bem quem morre muitas vezes. O santo morreu primeiro para si mesmo, depois para as suas paixões e para a sua própria liberdade, para ser livre, ligando-se à vontade de Deus. Última pergunta agora, prometo. O Papa lê essas histórias todas daqueles que serão levados às honras dos altares? O Papa lê um elenco, uma proposta. O Papa tem acesso ao que quiser. O Papa tem acesso a todos os dossiês que existem no Vaticano, não só aos nossos. Claro que não pode, humanamente, não tem tempo, óbvio, isso é humano, de estudar processo por processo, são milhares, de todos os tipos. Há um encontro com o prefeito do dicastério que apresenta os novos candidatos e os votos afirmativos para esse candidato. Mas, claro, o Papa pode ter diversas informações, diversos graus de informação. Em alguns casos tem mais, tem menos, mas tem sempre a garantia do trabalho do dicastério e de todos aqueles que na Diocese e no dicastério, na fase romana do processo, trabalharam nessa causa. E, portanto, há um voto de confiança. O nosso serviço é um serviço ao Papa que serve a Igreja toda. E, portanto, ele confia, naturalmente, naquilo que são também os resultados do nosso trabalho. Houve mudança recente no pontificado de Papa Francisco, em que beatificações e canonizações podem ser feitas agora nos lugares de origem daqueles candidatos, não é? A beatificação pode ser no lugar de origem do candidato, a canonização em Roma. Porque todas as canonizações só podem ser feitas em Roma. Em Roma. Porquê? Porque tradicionalmente o Papa não fazia a beatificação. O Papa João Paulo II abriu um parênteses nessa tradição. Ele beatificou imensa gente. Normalmente a beatificação é reservada a um representante do Papa, que pode ser do dicastério ou um bispo local. Precisamente porque a beatificação não implica um aspecto muito interessante da canonização, que é a infalibilidade do Papa. Quando é declarado santo uma pessoa, não há erro. E quem pode garantir que não há erro? O Papa. O Papa usa na celebração da canonização todos os sinais externos de uma proclamação solene infalível. É por isso que a canonização é reservada ao Santo Padre. Quero agradecê-lo enormemente. E vou pedir ao senhor que nessas despedidas nos deixe a bênção de Deus. E com esta bênção de Deus, como o senhor está ligado diretamente ao dicastério para as causas dos santos, que seja uma bênção revestida de uma graça muito especial para aqueles que agora nos assistem e que têm em seu coração o desejo da santidade. Seja para um dia estar num altar, ou seja para estar no céu, que é o mais importante, não é? Eu agradeço imensamente o privilégio de estar aqui convosco e desse espaço que me ofereceram para partilhar sobre este trabalho que acho fascinante, que é o trabalho das causas dos santos. E invoco sobre vós a benção de Deus, a vós jornalistas e todos que sois membros desta enorme família que é a Canção Nova, e a quantos a seguem por diversos modos, pedindo a Deus que os abençoe, e por intercessão dos seus santos,
que obtenham, pois, nas suas vidas as graças, todas as graças que são necessárias para enfrentar esta vida com os olhos de fé e de muita esperança. Pois que o Senhor os abençoe e digo isso com o coração cheio de gratidão. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A você que esteve conosco até agora, que noite especial esta, hein? Obrigado pela sua companhia. Aqui é a Canção Nova e aqui você sempre encontra isto, o coração da igreja batendo mais forte. Grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, no novo Além da Notícia.